Dali Porco, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo muito bem, um semifinalista do Paulistão, né? Desde já quero agradecer a todos vocês que passam pelos vídeos, aos novos inscritos, muito bem-vindo, né? Vamos seguir juntos aí, espero que gostem do conteúdo, nunca deixem de comentar, dar o like, deixar aí, né, uma sugestão, feedback também. Quero ouvir a opinião de vocês sobre o assunto que a gente vai discutir aqui hoje, né? E obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do Palmeiras, né? Vencemos o Capivariano, né? 4-0, uma partida boa do Palmeiras, né? No geral, placar elástico, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa partida, né? Alguns pontos interessantes que chamaram a atenção, né? E começando aí o assunto, eu acho que o Palmeiras fez uma partida boa, assim, né? A gente atuou como tem que atuar, né? Quando a gente enfrenta um adversário desse tipo, né? Que é menos qualificado, né? Que eu nem sei em que divisão deve estar o Capivariano, né? Falando assim de futebol brasileiro, né? De calendário, né? Ao longo do ano. Não sei se está na quarta divisão, na quinta divisão, ou se não tem divisão. Mas é um clube pequeno, né? E o que o grande tem que fazer quando enfrenta o pequeno? Tem que assumir o jogo, né? Tem que jogar, tem que mostrar a superioridade, né? Porque tem muito mais investimento, né? Os atletas de mais qualidade, mais experientes, mais preparados, né? Tem tudo, né, para desempenhar. Então, o que a gente espera numa partida como essa é que o Palmeiras, no caso, né, jogue bola, né? E foi o que aconteceu, né? Um placar elástico, né? Mesmo que tenha sido ali só no finalzinho do jogo, né, os dois gols ali, mas eu entendo que a gente fez uma boa partida, a gente dominou o Capivariano grande parte do jogo, né? A gente abriu o placar cedo, né, com o Vitor Roque, uma coisa legal, né, que esse golzinho do Roque já saiu, né? É bom ele aproveitar essa fase aí, né, de final de Paulistão, início de Brasileiro, para fazer os golzinhos dele, né, para a perna ir soltando, a confiança dele subindo, né, como a gente falou no último vídeo. Ele é um cara que ele é muito afetado mesmo quando ele não vai tão bem, e quando ele vai bem, isso aumenta ainda mais, né, a competência dele na partida, as jogadas dele, as decisões dele em campo. Então é importantíssimo nesse momento ele fazer os golzinhos dele para ele ficar mais tranquilo, né? E agora a gente vai, né, enfrentar times melhores, né? A gente classificou aí para as semifinais, vamos enfrentar o São Paulo, né? Que é um jogo bem difícil, equilibrado. E é importante para o Vitor estar bem, né? Tá bem para nessas partidas ele conseguir decidir de novo, né? Ele gosta de fazer gol no São Paulo, hein? Ele gosta de fazer gol no São Paulo. Mas falando como um todo, né? A gente abriu o placar cedo, né? Isso facilitou já a partida, né? Aquele possível modo defensivo, né, que o Capivariano poderia estabelecer na partida, jogar bem recuado, né, começar a fazer cera e tal. Então o gol cedo meio que acabou com essa ideia deles aí de segurar o jogo, né? Quase todos os times pequenos quando jogam com o Palmeiras jogam assim, né, fechado, fazendo cera, enrolando, quebrando o jogo. Então a gente com esse gol cedo do Vitor Roque teve mais possibilidades na partida, né? E meio que o Capivariano largou o modo tática e falou assim: "Ah, já tomamos gol, então vamos jogar também". Então eles foram corajosos em alguns momentos, né? Marcaram pressão no Palmeiras, roubaram umas bolas, aproveitaram alguns passes errados que a nossa zaga ali, laterais estavam dando de graça ali para eles e chutaram no gol algumas bolas, né? Ofereceram algum perigo para o Carlos Miguel, né? Então foi um time corajoso, né? Legal de ver, né? Ficou uma partida mais aberta, não ficou feia em nenhum momento, né? A hora o Palmeiras atacava, a hora eles tentavam atacar. Então foi bastante importante esse gol ter saído logo no começo. Então, nesse troca, né, troca-troca, né, nesse troca-troca entre Palmeiras e Capivariano, acabou que a gente conseguiu fazer o segundo gol, né? Porque aí realmente pesa, né, a qualidade do time, a competência, né, as individualidades dos atletas, né? E mais uma vez a bola sobrou pro Vitor Roque, ele deu aquele chute de esquerda bem no cantinho, o goleiro nem se mexeu. Abrimos 2-0, aí o jogo ficou a nosso favor totalmente, né? O Palmeiras já estava ali se aproximando do fim do primeiro tempo, né? Continuou tocando bola, tentando mais algumas jogadas, até tivemos chance de conseguir fazer pelo menos mais um gol no primeiro tempo, mas terminou dessa maneira, né? Palmeiras 2-0. E aí a gente volta para o segundo tempo com uma postura um pouquinho diferente. Parece que os jogadores começaram a entender o jogo, né? Falar assim, bom, não precisa mais a gente correr igual louco, né? Pressionar tanto. A gente pode jogar de uma maneira um pouquinho mais segura, segurar um pouco as pernas aqui, né? Para se poupar. Afinal, é jogo importante, traz jogo importante, né? Vamos ter um jogo dificílimo agora no meio da semana contra o Fluminense, né?
em sequência, São Paulo em semifinal. Então, não dá para você descansar, nem ficar poupando os jogadores, ou muitos ao mesmo tempo, né? Porque todas as partidas têm sua importância e nesse momento são muito grandes, né? A importância das partidas. Então, o Palmeiras aproveitou esse segundo tempo para tocar a bola, segurar o jogo, até tomou uma outra pressão, errou um outro passe de bobeira ali, mas eu acho que é dentro do contexto do jogo, né? Então, a gente segurou até o momento que o Abel percebeu que precisava mexer, já começar a poupar alguns jogadores, né? Que o jogo estava meio sob controle. Finalmente, a gente viu a estreia de John Arias. Muito legal ver o Arias com a nossa camisa finalmente em campo, né? Ele que acabou por entrar ali no lugar do Alan. E, bom, eu entendi que ele. E o Abel disse isso também, né? Que ele inicialmente briga com o Alan, né? Pra jogar ali pela direita, né? Uma posição que ele já jogava no Fluminense também. Meia pela direita ali, né? Um ponta direita barra meia. E eu acho que ele entrou bem, né? Assim, todos os passes que ele tentou, ele acertou, né? Óbvio que ele entra num momento que o time já tá mais paradão, não tá pressionando, não tá precisando fazer o gol, então é diferente, né? Ele aproveitou ali uns 15 minutinhos no máximo ali de jogo, mas ele pegou na bola algumas vezes, ele acertou os passes que ele tentou, né? O time procurou ele algumas vezes, e a gente viu como ele é um cara inteligente, né? Ele se movimenta, né? Tanto que no lance do pênalti ele cai pela esquerda, né? Ele vem para o meio e puxa uma jogada pela esquerda, recebe em velocidade, faz uma bonita jogada ali e acaba por sofrer o penal, claríssimo, né? Até achei que ele ia bater, né? Porque no Fluminense ele era o batedor oficial ali, batia quase todos os pênaltis e muito bem. Eu não lembro dele ter perdido algum pênalti no Flu, mas ficou pro Andreas, né? Acabaram ali respeitando algum tipo de hierarquia na partida, né? Do time, do que é treinado nesse momento. Ele não bateu, mas acho que vai bater muito pênalti ainda aí, porque ele é um bom batedor de pênalti, né? É importante ter bons batedores, né? O melhor que a gente tinha era o Veiga, né? Acabou indo pro México. É, quando ele não tá em campo, quem costumava bater era o Piquerez ou o Gomes, né? Então, tendo o Andreas agora, né, batendo, parece que bate bem também, né? O cara é inteligente, experiente, frio. E agora o Arias é bom, né? É bom a gente ter opções, né? O Flaco também, né? Batia bem pênaltis. Então a gente tem algumas boas opções aí. Eu achei que seria legal os caras deixarem ele bater naquele momento, mas estrear com gol, né? Aquela coisa, começar com o pé direito. Mas ao mesmo tempo, né? Como eu disse, respeitou a hierarquia, né? E eu fiquei pensando também, imagina se ele bate e erra, né? Aí vão falar, nossa, o Alisson começou perdendo pênalti. Então, é melhor deixar ele tranquilo nesse começo, né? Não forçar, né? Para que nada de errado aí aconteça e ele tenha uma estreia tranquila. Então foi o que aconteceu. O Andreas bateu o pênalti e fez, né? Então a gente abriu ali o 3-0 e quase que em sequência o Felipe Anderson deu um passe muito bonito. Sousa também deu um drible muito bonito e fez um gol muito bonito. Poderia também tocar ali pro Alisson e falar, vai, faz seu gol aí para começar. Então, poderia, mas eu acho também que ele deveria completar a jogada, que foi muito bonita também, né? E falando desses jogadores, Felipe Anderson, o Arias, esse é um outro ponto que eu queria comentar no vídeo, né? Como é importante ter banco, né? Porque a gente consegue mudar dentro da partida, né? Os jogadores que vão cansando, né? Os jogadores que não estão desempenhando naquele dia e manter o nível, ou quem sabe até melhorar o nível do jogo, né? Então, olha só os jogadores que entraram aqui no Palmeiras, né? John Arias, Ramon Sousa, Lucas Evangelista, né, que já está recuperado aí da lesão, e o Felipe Anderson, né? Então a gente pôde tirar o Alan, a gente pôde tirar o Vitor Roque, a gente pôde tirar o Lopes e o Maurício, né? 4 jogadores ali que o Abel entendeu que era hora de mudar. E entrou 4 caras que, no mínimo, mantiveram o nível, né? Tanto que Sousa fez seu gol, né? E o Arias entrou, sofreu o pênalti. Então, assim, é muito importante a gente ter banco, né? A gente lembra ali no começo do Paulistão como a gente sofreu, né? Faltando jogadores, né? A gente estava sem alguns bons jogadores ali, o Evangelista machucado, muitas negociações em andamento de jogadores que iam sair ainda, que nem Bruno Rodrigues, Veiga, o Facundo. Então, a gente estava ali, nossa, estava muito ruim, meu. Aqueles primeiros 5 jogos ali foi um sofrimento do Paulistão. Sofrimento, porque a gente também demorou um pouco para contratar, né? Tínhamos só o Marlon e jogadores machucados, né? O Felipe Anderson estava fora, o Evangelista estava fora, são jogadores bem interessantes, né? Que ao longo do ano vão jogar muito ainda, né? Então
é muito importante ter um banco qualificado, né? E a gente sabe que o próximo que está aí para ser liberado, Paulinho, né? Que está treinando bem, né? Treinando com bola. Acreditam aí que no início ali de março, ele já está liberado para treinar 100% com o time e vai estar no banco. Deve entrar alguns jogos, né? E muito importante, né? Até porque a gente não tem um reserva para ataque de qualidade, né? Como a gente tem em outras posições. O Lopes machuca, a gente tem que, né, improvisar, né? Pôr o Sousa, tirar o Vitor Roque, pôr o Luigi. A gente estava colocando até agora há pouco o Bruno Rodrigues. Não temos um cara de área também, né? Então, mesmo que inicialmente, né? Que ele vai estar voltando ainda, aqueles primeiros 15 minutos que ele vai entrar, 20, 30. A gente vai ter um cara igual o Paulinho para entrar no ataque, né? Uma bela opção de ataque. No futuro, né, do Palmeiras, aí eu entendo que esse cara pode ser titular e deva ser, porque ele é diferente, né? Esses jogadores diferentes, eles entram, eles mostram em campo e eles têm que jogar, de algum jeito eles têm que jogar. E aí cabe ao técnico fazer as alterações necessárias, né? Eu sinto um pouco de pena, né? Falando um pouquinho num âmbito mais geral, assim, né? Do Andreas Pereira, porque ele é um ótimo jogador, né? Tanto ali de 8, ele tem uma saída de jogo com muita qualidade, ele recebe bola de frente, né, pro jogo, então ele pode armar, virar jogo, chutar de longe, aparecer de surpresa na área. Mas quando ele jogou, né, as partidas que ele fez avançado como meia pela direita, assim também, ele fez muito bem, né? Então é uma pena que tá tão encaixadinho o time que não compensa, por exemplo, ele inventar um Luiz Pacheco de 5 ou o próprio Marlon Freitas com o Evangelista adiantar pela direita ali o Andreas e, por exemplo, jogar o Arias pela meia esquerda, né, tirar o Maurício, e não tá desempenhando assim, né, de brilhar os olhos. Você fala, não, ele é titular incontestável. Não é. Não é. Não tá mal, péssimo, mas também eu não vejo que o Maurício tá voando desse jeito, entendeu? É... Poderia, né, também, né, encaixar ali um Evangelista pela direita ali, o Andreas mais perto da área, né, para criar como um meia mesmo e tá ali pisando toda hora na área, chutando. E pela esquerda o Arias, que é um cara muito inteligente, né, ele joga, acho que tranquilamente, qualquer posição que colocar, desloca bem, né, eles podem inverter durante o jogo, né, às vezes o Arias cai pela direita, o Andreas recompor pela esquerda, então caberia certinho, né, mas eu acho que pelo time estar tão certinho, o Abel não vai mexer. Então ele vai continuar apostando no Andreas mais recuado, trabalhando ali mais na saída de jogo, mas eu queria que ele pisasse mais, né, para frente. Ele é muito bom de bola, né? Mas nesse momento, eu acho que o time ideal vai continuar sendo Marlon e Andreas, né, de 5 e 8. E de meia, é difícil você pensar em um time sem o Alan, né? Ele é um cara muito técnico, muito visado pela Europa. É um cara bom no 1 contra 1, né? Quando ele tá em campo e tá naqueles dias, né, endiabrado, que ele parte para cima, ele é muito interessante, né? Mas com todos à disposição, 100% fisicamente, a gente poderia pensar em colocar o Alan no banco, né, para ser realmente uma opção do segundo tempo, né? Ele entrar, pegar a zaga dos caras cansada para partir para cima assim, vai ser um encapetado, né? Vai causar muitos problemas às defesas adversárias, né? A gente iniciar os jogos com áreas mesmo pela direita. E pela esquerda, se o Maurício não estiver desempenhando tão bem, eu acredito mais no potencial ainda do Felipe Anderson. Eu acho ele muito bom tecnicamente. Sei que até o momento ele fez. Assim, você não, juntando as duas mãos, você não consegue talvez juntar 10 jogos que você vai lembrar. O Felipe Anderson jogou muito nesse jogo. Mas eu acho que tecnicamente ele é um jogador muito interessante. Ele é muito inteligente. Ele tem o drible curto, né? Ele tem a técnica, né? Ele tem uma visão de jogo apurada para virar o jogo, lançar, né? Quantas canetas você não vê ele dar assim? O Maurício não faz essas coisas. Ele é um cara mais motorzinho, mais dinâmico, pega e toca, pega e toca, pega e vira, pega e chuta. Ele não tem essa inteligência de armação, de meter um passe 3D, de dar uma caneta e pá, virar do outro lado. Ele tem um pouco mais de limitação. Um cara bom para elenco, um cara útil, né? Mas eu preferia o Felipe Anderson e Arias jogando inicialmente ali com Vitor e Flaco, né? Na frente. E uma possibilidade que ele pode também fazer, se ele quiser manter um time com acho que o melhor possível que ele tem, é em vez do Felipe Anderson, colocar o Paulinho pela esquerda, né? Então, pela esquerda, meia esquerda, né? O Paulinho sabe fazer essa, né? Pode até revezar com o Lopes em alguns momentos. O Lopes recua um pouco mais, que ele gosta de jogar ali de
de falso 10 ali, né? Ele volta para ajudar a criar, o Paulinho vai para frente, faz uma duplinha com o Roque. Então, treinar essa sincronia dos três ali, Roque, Paulinho, Flaco e o Ares pela direita, fica um time muito forte. E a gente tem possibilidades durante a partida de pôr, né? Alan, Maurício, Felipe Anderson, Evangelista. Então, a gente vai trabalhar com esses nomes, né? Pelo menos até o meio do ano. Eu acho que esse é o Palmeiras aí que a gente vai ter, né? Eu não acredito que o Nino chegue. Acredito que ele venha sim, mas no meio do ano o Zenit está difícil de liberar ali, né? A gente também ouviu alguns papos aí de jogadores que o Palmeiras mostrou interesse, né? Assim, de verdade, né? Como o Luiz Henrique no Zenit, né? Esse jogador é muito interessante, né? Parece, né, que a gente... Alguns portais deram essa notícia, portais confiáveis, né? De que até mesmo antes do Palmeiras tentar o Arias, o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros para o Luiz Henrique, mas o Zenit falou, ó, 40 para a gente começar a conversar. Então, tem um caminho para percorrer aí se esse jogador realmente interessar, né? O que a gente sabe é que no meio do ano, muito provavelmente perderemos o Alan, né? Há times europeus interessados nele. O último da vez que ouvimos falar aí que tá forte na disputa é o Liverpool, né? Até mesmo dizem que o próprio Alan já se decidiu a ir para lá e tal. Então, grande chance da gente vendê-lo por 30, 35 pro Liverpool, né? E tá muito forte os rumores de que o Flaco Lopes também vai embora no meio do ano, né? Há times de olho nele, né? Então, times como o Atlético de Madrid, né, que é a proposta que a gente ouve falar aí mais alta aí, que já se informou quanto o Palmeiras quer. O Simeone gostou do futebol dele, né? Vê possibilidades dele jogar lá. O Simeone que tá para perder, inclusive, aí o Julian Álvares, né, no meio do ano. Deve ir para Chelsea, Barcelona, algum outro time aí. Tem muitos interessados. Vai ter essa lacuna no ataque, né? Então, o Flaco Lopes chegaria para jogar. Eu acho que, nossa, ele jogaria fácil no futebol espanhol. Lá é um futebol que tem mais espaço para jogar, né? E um cara habilidoso como ele vai fazer gol pra caramba lá. Se chegar a proposta na casa dos 40 milhões de euros, que é o que o Palmeiras pede pro Flaco Lopes, e a gente perdeu o Alan por 30, 35, já é quase certeza, né, que a gente vai investir parte grande desses valores para trazer reposições. Não vamos deixar o time pior do que estava, né? Então, eu acredito que o Luiz Henrique seja uma para repor a saída do Alan, né? Então pode haver negócio no meio do ano. Vai ser quente esse mercado no meio de ano, tanto saídas quanto entradas, né? E no ataque, para mim, não há dúvidas que saindo o Flaco Lopes e o Vitor Roque também tem muitos interessados em propostas altíssimas, né? Há muitas matérias saindo de que, né, esses portais, né, esses locais não, né, mas esses portais que fazem a investigação assim de jovens atletas, atletas mais valorizados do mundo, né? O Vitor Roque, ele tá no topo dos atletas brasileiros aí mais valorizados, né? Colocam o valor de mercado do Vitor Roque em torno de 70 e pouco a 80 e poucos milhões de euros. Então, como ele é muito jovem e tá, né, voando, né, fazendo gol, foi convocado, a grande chance da gente fazer uma venda espetacular do Vitor Roque também, viu? Mas eu não sei se no meio do ano a Leila liberaria Vitor e Flaco. Eu acho muito difícil. Mesmo que ela consiga negociar o Jesus para vir jogar com o Paulinho, talvez no ataque, eu acho que é muito arriscado liberar os dois ao mesmo tempo. Se o Flaco sair, ela fala: não, o Roque não sai mais nesse meio de ano. Talvez lá no fim do ano, pro próximo ano, que dê tempo do Palmeiras receber um dinheiro, se planejar e trazer um cara muito bom pro lugar dele, né, do Roque ou do Flaco, aí sim. Mas os dois eu acho que não saem no meio do ano, não. Um dos dois eu acho que sai. Acredito eu que desta vez é o Flaco, por estar mais tempo, estar valorizado, tá na seleção, torcer para ele ir pra Copa, que eu acho que ele merece. Tá jogando muito bem e eu acho que ele tem um diferencial que os atacantes do Scaloni não tem na Argentina, né? Hoje ele tem o Lautaro, que é um 9 matador, né? Um ótimo atacante. E ele tem um Álvares, que é um jogador, um atacante ponta, né? Um cara que não fica preso na área, mas que gosta de ajudar a criar, a dar assistência, né? Cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo. É um jogador bem móvel na frente, né? O Flaco já é diferente, né? Ele é uma mistura dos dois, um pouco de meia, né? Ele joga um pouco de 9, mas ele volta para 10 para ajudar a criar.
Então ele cria espaço para os meias entrarem, para os pontas entrarem. Eu acho que ele é um jogador que completa bem ali, né, o ataque da Argentina, né? E a gente sabe que o time lá tá bem formadinho, né? Eles têm um elenco forte, quase que o mesmo time que ganhou a última Copa vai para essa Copa, né? Estão bem fechadinhos ali. Se o Lopes se encaixar bem ali, quem sabe, né? Ele não tem oportunidades, né? Copa do Mundo a gente sabe como é, a gente já viu isso em várias seleções, né? Jogadores que você não espera, de repente eles jogam, vão bem, ganham posição e durante a Copa desempenham, fazem gols. E o time que começou a Copa, lá no fim, é outro time que tá jogando, mudou 3 4 jogadores. Os titulares que a gente imaginava não são mais, perderam posição para reservas que a gente não esperava que assumiriam posição. Então, isso, Copa do Mundo é o que mais acontece, né? Na última, por exemplo, né, o William Álvares não era titular. Ele foi lá no segundo, terceiro jogo, ele entrava fazendo gol, ele foi virando titular e acabou roubando vaga do Lautaro. Foi até o fim como um dos jogadores mais importantes ali da frente, né, do ataque da Argentina. Então, quem sabe o Lopes não tem a oportunidade de brilhar na Copa, né? Torço muito por ele, eu gosto dele, mano. Ele é um cara, gente boa, assim, né? Você percebe quando ele dá entrevista, quando ele brinca. Ele tem um jeito legal, né? Uma boa índole. Então, torço muito pelo sucesso dele. Acho que ele já fez bastante gol pelo Palmeiras, vai continuar fazendo aí até o meio do ano. Se ele sair, acho que ele sai pela porta da frente, né? Quem sabe lá no futuro ele não volte a vestir nossa camisa, né? Um bom jogador, sim, que a gente basicamente criou pro mundo, né? O Lanús revelou, ele fez seus golzinhos no Campeonato Argentino, o Palmeiras pescou lá um futuro, né? Um jogador promissor, e aqui com dificuldade, muitos xingamentos que ele já levou, né, com seu 2, 3 anos de Palmeiras, ele foi evoluindo, amadurecendo. Hoje acho que ele já é um jogador bem completo, bem pronto assim para desempenhar na Europa e tal. Então vamos torcer por ele. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Pudemos analisar aí um pouquinho a partida do Palmeiras de quartas de final, né? E vamos aí no próximo vídeo conversar, né, projetar um pouquinho aí sobre a semifinal, né? Afinal vem Palmeiras e São Paulo, né? Um jogo equilibradíssimo, de muita disputa dentro de campo, fora de campo, né, nos bastidores. Então, vamos acompanhando aí. Qualquer novidade, vou trazer para vocês. Então, curtiu o assunto? Comenta aí, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. E vamos compartilhar, vamos ajudar o canal a crescer. Valeu, pessoal. Até a próxima.